Sejam todas bem-vindas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cibele e eu sou criadora da Cozinha Afetiva. Hoje nós vamos fazer um bolo que nos remete muito à infância e nos traz boas lembranças, que é o bolo gelado de coco ou a toalha felpuda. Meu nome é Cibele e aqui você aprende comigo sobre bolos elegantes, altos, lucrativos e cobertos com buttercream. Sejam todas bem-vindas. E o que é o bolo esponjoso? O bolo esponjoso, ou método esponjoso, é aquele bolo que parte da aeração dos ovos. E o que é essa aeração dos ovos, Cibele? É quando você coloca os ovos para bater e virar uma nuvenzinha. E aí a gente parte de dois caminhos. Ou a gente bate as claras em neve, ou a gente bate os ovos inteiros, tá? Ou a gente bate um pouco em ponto de nuvem, é bem como se fosse ali uma espuminha de barbear, e depois a gente coloca o açúcar e depois a gente coloca as gemas. A ordem dos fatores, neste caso, não vai alterar, ele sempre será o método espumoso. Qual é a principal característica do método espumoso? Ele é um bolo neutro, né? Porque ele leva só 3 ingredientes na sua base. É um bolo muito macio, é uma massa muito maleável, é uma massa elástica. Por que que ela é elástica? Porque ela usa uma quantidade grande de ovos. Enquanto no método cremoso a rainha é a manteiga, no método espumoso o rei são os ovos. Então, para isso, use sempre ingredientes de qualidade, principalmente os ovos, tá? Sejam bem-vindas, fique aqui comigo do início ao fim. O ar que incorporamos antecipadamente nesse método, ele serve como uma fermentação mecânica. E o que é a fermentação mecânica? É quando você bate as claras na batedeira. Para isso, você precisa do globo da batedeira que eu vou te mostrar agora. Esse aqui é o instrumento que você precisa para bater as claras em neve, para você fazer o método espumoso. Se você não tem uma batedeira planetária, você pode usar também a batedeira de mão. Lembrando que a raquete não vai funcionar, tá? Tem que ser esse globo aqui para a gente incorporar. A fermentação química é quando a gente coloca fermento. Isso quer dizer que a gente nunca vai usar fermento numa preparação de método espumoso? Não, isso não é verdade. Eu tô te dando a base e aí depois disso a gente vai falar do que a gente pode modificar. Mas a básica do método espumoso é a fermentação mecânica, que vem a partir da clara junto com o globo, que aí vai bater a clara em neve, tá certo? O sucesso de qualquer massa de método espumoso é com certeza a aeração e a leveza que os ovos vão proporcionar. O que você jamais pode fazer é você perder essa fofura, perder essa aeração, deixar ele baixar. E o que é que pode dar errado inicialmente no método espumoso? É quando você vai bater e você tá com a vasilha ou suja ou com água ou então com gordura, que possa ser que não dê volume à clara. A clara, ela precisa estar em temperatura ambiente para que ela se desenvolva melhor, tá? Não precisa colocar pitadinha de sal, nada disso. Você vai bater suas claras ali, você vai botar a sua farinha, desculpa, o seu açúcar para virar um merengue francês e depois você coloca os ovos. E como eu disse lá atrás, a ordem dos fatores, neste caso, não vai alterar, porque sempre será um método espumoso. Então, o que a gente nunca deve fazer, não deixar acontecer, é baixar esse volume. Por isso que acontece muito bolo solado. Esse bolo, ele é muito fácil de solar, né? De não subir. Quando você pensa em fazer um método espumoso, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar o forno. Por quê? Porque você precisa daquela temperatura estável. Para isso, eu te aconselho a deixar o seu forno ligado por no mínimo 10 minutos. Para quando o forno receber o nosso bolo, ele cresça rapidamente e não murche. E não dê tempo todas as bolhas de ar diminuírem, tá? Eu vou ligar o nosso forno. Então, forno ligado por 10 minutos a 180 graus, ou se você tem um forno elétrico por convecção, 170 graus, tá? Eu vou deixar ele por 10 minutinhos. Tenha sempre um termômetro de forno que vai te ajudar muito se você não tiver um forno elétrico, tá bom? Então, o que é que acontece?
O método espumoso, ele serve para diversas sobremesas. Você vai fazer um pavê, você não quer comprar biscoito, você pode fazer o método espumoso, que ele vai dar super certo. Ele serve para fazer o bem casado, ele serve para fazer o rocambole também, e várias outras. A gente pode mudar muitas coisas no método espumoso, tá? Ele não tem muita regra. A regra é que a gente precisa aerar os ovos. Mas lembre-se que o ovo, ele é o rei da receita. Então, todas as medidas você vai partir dos ovos. Por exemplo, a receita que eu vou fazer hoje, eu vou levar em consideração todas as medidas iguais. Eu vou usar 125 gramas, desculpa, 100 gramas de ovos, por exemplo, 100 gramas de farinha e 100 gramas de açúcar. É desse jeito que eu vou usar, são as 3 partes iguais. Sibeli, eu já vi método espumoso que leva bem pouquinha farinha. Não é que leva pouca farinha, é porque leva muitos ovos, porque tudo parte dos ovos. Quanto mais ovos eu tenho na massa, mais elástica e mais maleável ela vai ser. Por quê? Porque ela possui uma grande quantidade de proteína, então isso vai dar elasticidade à nossa massa. Na receita que eu vou fazer hoje, eu não vou precisar dessa elasticidade toda. Eu vou precisar que seja uma massa que ela cresça mais do que um dito pão de ló. Eu vou precisar que ela seja úmida também. E eu vou precisar que ela fique muito fofa. Então, por isso, eu vou usar um método de fermentação química e vou usar também um líquido, que são variações que a gente pode fazer no nosso método esponjoso. Uma outra forma de fazer o método esponjoso, por exemplo, é quando você usa o dobro dos ovos. Você vai usar ali 600 gramas de ovos, 300 gramas de farinha de trigo e 300 gramas de açúcar. O que é que vai acontecer? Vai ser uma massa extremamente macia e maleável. Eu já comi um bolo, por exemplo, um bolo chiffon, que ele parte também do método espumoso, tá? Ele leva a gordura na sua composição, ele faz uma gemadinha ali também, ele tem uma super estrutura para fazer bolos altos, inclusive é o método que eu te indico para fazer os bolos cobertos com buttercream, porque ele super suporta, é um bolo que tem estrutura por conta de todo esse processo, de ter a gordura, de ter um merenguezinho francês ali, por ter uma separação ali das gemas, baixo, ele fica muito interessante. Eu já comi esse bolo chiffon com gosto de laranja e ele é incrível. E como é que se dá esse sabor no bolo de método espumoso? Você pode dar através das raspas cítricas, né, da laranja, do limão, você pode colocar o suco, por exemplo, eu vou usar o leite aqui, mas você pode usar também um suco de laranja, você pode usar água. Eu tenho bolos que eu trabalho com água morna, tá? Lembrando que a água morna, ela só vai acelerar a fermentação, e ela vai te dar mais umidade dentro do bolo. Mas você pode usar o suco também, você pode usar o leite também. A questão de ser morna é só para acelerar a fermentação. Se você não tem essa pressa toda, se você está num lugar quente, como eu estou agora, você não precisa que essa água fique morna. Tá certo? Sibeli, eu posso fazer qualquer bolo com método espumoso? Eu vou te dizer sim, você pode. Desde que você parta dos ovos. Você não vai poder, por exemplo, neste caso, colocar metade da quantidade de uma manteiga, porque o nosso bolo, ele não é um bolo amanteigado, ele não é um bolo de método cremoso. Você parte sempre dos ovos. A manteiga, ela pode entrar aqui, mas ela de forma líquida, é onde você vai derreter a manteiga e você vai acrescentar no seu bolo de método espumoso, e ela vai te trazer mais sabor. Você pode acrescentar o óleo também, que é no caso do bolo chiffon, você pode acrescentar um líquido, não tem problema nenhum. Ela só não pode vir aqui, o caso da manteiga, em ponto de pomada, porque aí vai descaracterizar o bolo e talvez não traga o resultado que a gente pretende. Quando é que eu uso os bolos de método espumoso? Quando eu quero usar uma quantidade muito grande de calda, quando eu quero economizar no processo do bolo, né, já que ele usa poucos ingredientes e a gente não usa manteiga, que a manteiga é um pouco cara. Quando eu vou fazer bolo no pote e quando eu quero fazer um bolo extremamente molhado.
Por exemplo, se você vai fazer um bolo de andar, você pode usar sim o método espumoso, só que neste caso aí você não vai poder molhar muito. Então, um pão de ló, na minha visão, não seria o adequado, você teria que molhar muito. Neste caso aí, mais uma vez, eu te aconselho a fazer o método chiffon. Com o método esponjoso, nós podemos fazer o pão de ló, o chiffon, o genoise, o jaconde, que é o biscoito, e vários outros tipos de bolo. Tem aquele angel cake também, que é do método espumoso. Então, não se prenda. Quando você ouvir, eu faço meu bolo do método espumoso, não pense que é só o pão de ló. O pão de ló é um dos bolos que podem ser feitos com esse método, mas existem vários outros e várias técnicas que são tão boas quanto a que eu vou usar aqui agora. Então, na sua cozinha, eu canso de dizer isso, é o seu laboratório. Teste, veja o que é melhor para você. Muitas regiões amam pão de ló, outras regiões nem tanto. Eu fui conhecer o pão de ló muito tempo depois. Não é o meu melhor bolo, mas um bolo muito bem feito, muito molhadinho, como é que eu vou fazer aqui agora, conquista qualquer cliente e qualquer pessoa. E você pode fazer as suas modificações também. Diferente do método cremoso, que tem o gosto da manteiga, o esponjoso, ele não tem gosto de nada, tá? A não ser que você coloque uma baunilha, que você coloque ali uma raspa de cítrico. Então, assim, preste atenção muito na calda. Se tem um bolo que precisa de calda, é esse método. Porque, assim, você tem que imaginar que ele vai virar como se fosse um omelete doce, né? Então, ele não vai ter gosto de nada. Ele só vai ter o gosto do que a gente colocar depois, tá certo? Uma outra dica que eu quero te dar em relação a esse método é, quando você for fazer o teste do palito, você não pode colocar o palito, você tem que fazer o toque do dedo, você toca na massa, se ela continuar baixa, ela tá bom, se ela subir, ela tá ruim, tá? E todo método para você olhar se o bolo tá bom no forno, é você primeiro sentir o aroma dele, depois é que você vai fazer o toque nele. Ele é muito fácil de cair. Por exemplo, se você faz o método esponjoso de banana, a banana é pesada. Então, você tem que ter uma ação boa da fermentação química, senão ele não vai suportar. Ele vai crescer, ele vai ficar bonitinho, mas quando ele for pro ar, ele vai murchar. Você já tentou fazer um omelete e depois de 2 horas ela tá fofinha? Quase nunca isso acontece, né? Só se a gente colocar fermento ou se a gente aumentar a quantidade de farinha, tá bom? Então, aí hoje, o que é que eu vou fazer para vocês? Eu vou fazer uma demonstração aqui do bolo de coco. Esse bolo de coco, ele é super tradicional, ele é uma receita muito afetiva pra gente. Eu vou usar uma forma de fundo removível, mas não precisa. A maioria desses bolos, ele é apresentado no papelzinho de alumínio. É um bolo que ele é empanado no coco, ele vai levar muita calda. Para você ter uma ideia, numa receita inteira com 300 gramas de ovos, por exemplo, ele leva quase 1 litro de calda. Para ele ficar fofinho, para ele ficar muito gostoso, ele precisa ficar descansando no mínimo 2 horas, tá? Há quem faça com 1 hora e dê certo, mas o mais seguro é que ele fique descansando no mínimo 2 horas, tá? Se ele ficar de um dia para o outro, eu acredito que ele fique bem melhor, porque é assim que eu faço aqui na cozinha afetiva. Aqui você pode colocar um papel manteiga. Eu não vou colocar papel manteiga aqui, eu vou untar ela, tá? Eu prefiro untar sempre com óleo. Eu vou passar o pincel. Eu não preciso untar as laterais. Sibeli, por que que eu não preciso untar as laterais? Pelo seguinte, a massa do bolo, ela vai segurando nas paredes do bolo para subir. Então, quando ela tá lisinha, ela vai subir, chega ali no final, ela vai fazer um cone, né? Porque ela não tem mais para onde subir, ela vai deslizando, deslizando, ela vira um cone. Isso tem problema? Não, porque você pode cortar ali, tá tudo bem. Mas em uma cozinha profissional, qualquer pedaço de bolo que você perde, isso é prejuízo. Então, você não untando as laterais, ele vai crescer reto. Então, cresceu reto ali, parou. Ele não vai derramar, ele não vai virar cone, tá? Ele fica bem retinho. Aí eu vou passar aqui, botar um pouquinho. Você pode usar o desmoldante. Desculpem pelo barulho. Pronto, tá aqui untada
Meu forno, ele provavelmente já deu 10 minutos. Só um pouquinho, que eu vou só apertar ele para acabar o barulho. E aqui, de que forma eu vou fazer esse método espumoso? Eu vou colocar as claras, eu vou bater até uma espuminha acontecer. Depois eu vou colocar o açúcar, porque eu acho melhor fazer um merengue francês antes. Depois eu vou colocar as gemas, tá? Para esse bolo aqui, eu vou usar 3 ovos, gemas e claras separadas. E quanto tempo você deve bater? Assim, esse aqui eu vou bater até ele ficar 3 vezes mais volumoso. Eu não vou conseguir te dizer um tempo, porque isso vai depender muito da tua batedeira. A minha batedeira aqui provavelmente vai dar 5 minutos. Talvez na tua dê 10 minutos. O que você não pode fazer é bater a clara desesperadamente até ela quebrar. Isso não é legal. Você pode bater os 10 minutos quando já tiver com a gema, tá? Se você não tem essa habilidade de milhões aqui, você coloca na mão. Ó, fui falar da habilidade de milhões, a gema quase cai lá dentro. Então, tá aqui as claras. Eu vou bater essas claras, tá? Até ela ficar uma espuminha de barbear. Depois eu vou acrescentar o açúcar. Eu vou acrescentar aqui a mesma quantidade dos ovos, que eu fiz um cálculo aqui mais ou menos de 150. Como eu não conseguia colocar 120 de ovos, eu teria que fixar em vocês, para vocês pesarem, então eu vou fazer. Eu vou colocar aqui 150 gramas de ovos, porém, todos os ingredientes, exceto o leite, eu vou colocar 120 gramas, tá? Me aguardem um pouquinho, não saiam daí que eu vou bater a clara em neve. Eu cheguei nesse ponto aqui, aí a partir desse ponto eu vou colocar o açúcar, tá? Vou colocar o açúcar como se fosse peneirando o açúcar. E aí depois eu volto para mostrar a vocês quando eu for acrescentar os ovos, as gemas. Agora eu vou colocar as gemas, ou você pode misturar as gemas com o garfinho, e você vai ali derramando aos poucos, ou você vai colocando uma gema por vez. Lembre-se, obtenha sempre ovos frescos e de confiança, tá bom? Aí agora eu vou acrescentar as gemas. Depois que eu acrescentar as gemas, eu vou precisar bater por 5 minutos, porque eu tô fazendo essa quantidade e a minha batedeira, ela é bem potente. Se você for fazer com a batedeira diferente da minha, você faz por 10 minutos. Lembrando que a gente não é contar o tempo, a gente tem que triplicar de volume, tá bom? Voltei com a nossa gemada. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei primeiro as claras, bati um pouco, acrescentei o açúcar, fiz o merengue francês, depois eu coloquei as gemas, tá? Ó, é assim mesmo que fica, observe. É esse ponto mesmo que eu quero. De aqui em diante, você vai fazer ou na mão, ou se você tiver uma batedeira que ela comece devagar, você faz na mão, tá? Eu vou usar uma fermentação, além da fermentação mecânica, eu vou usar uma fermentação química. Por que que eu vou usar essa fermentação química neste caso aqui? Porque eu vou colocar uma quantidade boa de líquido que é o leite. Então, essa massa ficaria pesada se eu não colocasse a fermentação química, tá bom? Para essa quantidade aqui, para essa quantidade de farinha de trigo, eu vou usar meia colher de sopa, tá bom? Quando você for usar uma colher de sopa, é uma colher de sopa padrão, ou meia colher, ou colher de chá, mas você precisa nivelar. Ó, passar com o dedinho aqui para ser mais rápido. Aí você nivelou aqui certinho, não é colher de mãe que faz isso. Aí você mistura aqui.
Sibeli, precisa peneirar todas as farinhas que vão fazer bolo? Não, não precisa. No caso do método espumoso, é bom que você faça esse processo de peneirar, por quê? Porque é mais fininho, então é propenso a fazer grumos, tá? Então é por isso, a massa não vai ficar mais leve se eu peneirar, não vai acontecer nada disso. O que vai acontecer é que vai evitar de fazer grumos. Por esse motivo, eu vou peneirar. Mistura aqui rapidamente o fermento com a farinha. Eu vou usar também o leite. Eu vou usar 100 gramas de leite ou 100 ml. E aí eu vou alternando. Coloca aqui, alterna. Deixa eu só tirar o bolo que eu já tinha colocado antes no forno. Só um pouquinho. Ele já tá cheirando aqui, ele já tá... Você pode vir aqui com o fouet inicialmente de baixo para cima, de forma delicada. Ó. Você pega o leite, coloca pelo cantinho. E aí você vai alternando. Depois você pega a espátula, tá? Lembra que a função aqui é não destruir as bolhas de ar. Ó, de baixo para cima, fazendo um 8. Vai lá embaixo e volta. Peneiro. Tô peneirando para não criar grumos. O que vai deixar essa massa fofa não é a peneira, é a aeração dos ovos. Terminei. Coloco o leite aqui no cantinho. E aí, a gente vai mais uma vez. Sibeli, eu ouvi por aí que não pode ser com fouet. Pode, não tem problema. Só você fazer o movimento certo. Agora, você pode pegar a sua espátula. Lembra que na cozinha profissional, a gente não pode usar colher de pau. Eu amo colher de pau. Mas, ó, de baixo para cima, tá? Tá aqui. Ela tá uma massa maravilhosa. Neste ponto aqui, você pode colocar sua raspa, você pode colocar sua baunilha, que não vai acontecer nada demais. E eu quero que vocês observem aqui agora. Tá aqui minha forma. E aqui, olha o ponto dessa massa. Tá vendo? É assim mesmo que eu quero ela. Vai até o fundo, pega ela toda aqui. O forno já está quente. Se o forno estivesse desligado, não ia ajudar ela a crescer. Essa quantidade de massa aqui no meu forno vai ficar ali no máximo 30 minutos. Mas cada forno tem o seu ajuste e o seu tempo. Tá aqui a nossa massa. Vou levar, não bate, essa massa é delicada, tá bom? Você precisa fazer, você tirou do forno, enquanto ela tá no forno, você vai fazer a sua calda, tá? Então, vamos aguardar ela um pouquinho, deixar ela aqui um pouquinho. Você precisa de um palito, de um canudo, de um garfo para furar ela. E aí, a gente vai fazer nossa calda rapidamente. Aí, você vai precisar de um bowl. Essa calda é muito simples. Eu vou usar, neste caso aqui, 200 ml de leite. Eu vou usar aqui 100 ml de leite de coco. Se você não quiser colocar leite de coco, você coloca só o leite, que aí seria, nesse caso, 300 gramas. Aí, lembra que aí o bolo vai ser o bolo 2 leites e não bolo de coco. Uma coisa importante que eu quero dizer aqui pra você também que eu esqueci de falar. Se você quiser transformar essa massa em uma massa de chocolate, você retira 2 colheres de sopa de farinha
trigo e acrescenta chocolate em pó. Lembrando que chocolate em pó não é achocolatado. Sibeli, você tem preconceito com achocolatado? Não, eu não tenho. É porque o achocolatado, ele tem muito mais açúcar. Então, eu não quero colocar açúcar, mais açúcar aqui dentro, porque eu já coloquei. E o excesso de açúcar possa ser que ele não cresça, que ele mele mais um pouquinho e que ele não se desenvolva do jeito que a gente quer, tá bom? É só por isso. Como eu vou usar só metade desse leite condensado, eu vou usar a balança, vou colocar 200 gramas de leite condensado da sua preferência. Lembra que quanto melhor for o leite condensado, melhor para você, mais gostoso vai ficar e mais o seu cliente vai querer. Vou botar aqui só 200. Melei os dedos, pronto. Peraí que eu vou limpar os dedinhos. Posso colocar baunilha, Sibeli? Pode botar baunilha. Mas não precisa, o leite de coco aqui nesse caso já é bastante saboroso. Use o leite de coco da sua preferência. Pronto. Mexeu aqui, tô com medo de colocar todo o leite. Todo o líquido dentro do bolo. Não se preocupa, vai dar certo. Coloca toda a medida que eu tô te dizendo, não vai vazar. Pronto, envolveu, reserva, pega o bolinho quente. Gente, esse bolo, na verdade, eu tinha feito ele mais cedo. Ele não tá tão quente, tá? É bom ele tá bem quente, embora eu tenha colocado ele no forno pra ele esquentar um pouco, mas ele não tá tão quente. Quando você for fazer esse método, você tira do forno e você já coloca a calda, que aí ele não vai vazar mesmo. Ele é um bolinho bem fofinho, ó. Tá vendo? Ele é bem fofo. É a mesma receita, a mesma quantidade. Vou colocar todo o líquido. Esse aqui, provavelmente, ele tem meio litro de líquido. Coloca bastante, inclusive nas beiradas. Eu tô com medo um pouco de vazar, porque como ele não tá quentão, mas acho que não vai vazar, não. Então, vamos lá. Ó. Coloquei todo. Vou botar aqui nas beiradas. Ele absorve rapidamente. Ó, tá vendo? Aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai cobrir com papel filme e você vai levar à geladeira. Não sei se esse papel filme vai me ajudar aqui agora, né? Porque ele adora passar vergonha na gente. Mas vamos lá. Se ele não funcionar, eu vou dizer o nome da marca para vocês nunca comprarem. Ai, ai, vamos lá. Papel filme. Ele vai sair. Gente do céu, como eles passam vergonha na gente, né? Foi, ó, se livrou. Cuidado para não cair pedacinho. Você passa o papel filme e leva para a geladeira. Faça sempre suas coisas com antecedência, que aí vai dar tudo certo. Do jeito que eu fiz aqui, ele é muito bom. Depois você abre a forma de fundo removível e você pode decorar ele com outras coisas. Não precisa ser só com coco, sabe? Você pode colocar um morango e tal. Depois que passa 2 horas no mínimo até o outro dia, aí você vai, tira o seu papel, o seu plástico filme. E ele vai estar assim, ó. Tá vendo? Ele tá todo molhadinho aqui. No meu caso, eu fiz com a forma removível. E aí eu vou mostrar pra vocês. Mas nesse caso aqui só vai dar certo se o fundo for removível, tá? Senão eu vou te mostrar de uma outra forma. Só um pouquinho.
Eu vou tirar. Tá aqui. Meu bolo gelado, que ele vai servir para uma sobremesa maravilhosa do domingo. Vou colocar aqui no meu cake board. E aqui tá. Observa como isso aqui tá molhado, tá vendo? E ele não vai desmoronar. Esse aqui eu posso decorar com morangos, eu posso botar coco em cima, por exemplo. Eu posso chegar aqui e encher de coco, posso colocar uns morangos também. Deixa eu pegar um prato de bolo para vocês observarem melhor. Tá aqui. Esse aqui é uma forma de você apresentar o seu bolo de coco no método espumoso. Você pode vender para o seu cliente como uma sobremesa. Você pode aqui acrescentar vários morangos que vai ficar incrível, posso te garantir. Sibeli, eu fiz minha massa de chocolate, como é que eu faço? Coloca granulado aqui, fica lindo, tá? E agora eu vou te mostrar a forma mais tradicional. Deixa eu só lavar as minhas mãos, tá bom? Então, eu tô aqui com minha forma tradicional. Neste aqui, eu já tinha feito antes. Vou tirar esse papel aqui. Ele tá aqui. Mas eu vou te ensinar agora a você empanar. Ele ficou o mesmo tempo. Eu vou cortar. Eu vou cortar o tamanho que eu acho melhor, mais aceitável para uma pessoa comer. Tá aqui. Eu vou cortar aqui. E vou mostrar pra vocês como é que faz o empanamento. Coloca o coco. Você pode tirar com uma colher ou com uma faca. Eu vou tirar aqui com essa espátula. Essa minha forma aqui, eu coloquei um papel toalha embaixo, ou um papel manteiga. Aí ficou ali. Vou só mostrar pra vocês aqui. Olha este bolo. Então, aqui eu vou empanar, eu passo nele todo. Eu acho melhor fazer esse empanamento do que colocar só em cima, porque aí o bolo meio que fica todo seladinho pra você colocar no papel alumínio. Gente, não esquece, a mão é sempre limpa com as unhas cortadas, tá? Eu vou empanar um e vou empanar o outro pra você fixar. Aqui, ele tá muito úmido, mas ele não tá despedaçando. A calda, ela deu super certo. Eu coloquei exatamente aquela quantidade de calda. Ó. E agora, a mão suja. Eu vou pegar o papel alumínio. Deixa eu colocar na parte mais alta aqui pra você conseguir me enxergar. Pronto, vou deixar mais alto aqui. O papel alumínio. Você pega seu bolinho. E aí, você vai enrolar ele. Você vai embrulhar ele. Esse bolo foi, assim, sucesso nos anos 80. E eu te digo que um pouco antes da pandemia ele estava assim bombando. Em festa de casamento, aí você fecha aqui, você vem aqui, fecha aqui, tá? Ó, como se fosse um bem casadozinho. E aí você dobra. Quando você for fazer para um evento, pede para deixar na geladeira ou então em caixas de isopor. E aqui tá o nosso bolo gelado. Você coloca um laço aqui maravilhoso, coloca a sua etiqueta e vende para festas de casamento, onde você já vendeu o seu bolo coberto com buttercream, alto e elegante. E esse aqui pode servir, inclusive, de lembrancinha. Às vezes dá para fazer, também fica muito elegante.
se você fizer na marmitinha de alumínio. Eu vou cortar para vocês, eu vou provar para vocês, na verdade, para vocês observarem a textura deste bolo. Tá aqui o nosso bolo. Eu vou cortar ele assim. Ó, olha pra isso. Nossa. Maravilhoso. Eu te aconselho a usar um coco ralado sem ser adocicado, bom? Ele tem um gostinho suave, ele tem um docinho na medida certa, ele não tá enjoativo, ele tá geladinho, ele tá maravilhoso. É um bolo que desperta muita afetividade nas pessoas. E eu tenho certeza que esse bolo no seu cardápio vai fazer muito sucesso para você fazer como uma segunda opção, além do bolo cobertos com buttercream. Te agradeço imensamente por ter ficado aqui comigo até agora. Passa essa live para quem quer aprender esse bolo, para quem quer aprender um pouco mais sobre o método espumoso. Passa essa live para quem você acha que deve aprender um pouco mais sobre buttercream, sobre bolos. Lembrando que eu sou especialista em bolos altos, cobertos com buttercream, bolos lindos. E o que é buttercream, Sibeli, que você não me disse? Buttercream é uma cobertura feita à base de manteiga, com merengue suíço, que é muito sedosa, muito aveludado, na verdade, muito sedoso esse creme, que ele serve para cobrir bolos lindos e maravilhosos, que pode usar flores, que pode usar frutas, esculturas, papel de açúcar, papel de arroz, o que você imaginar. Ele pode ser colorido, ele pode ser armazenado durante 5 dias na geladeira ou 3 meses no freezer, e fora da geladeira ele dura bastante tempo também. Ele não derrete, isso é mito. Você pode deixar ele exposto por 4 horas, 6 horas. Eu já fiz um teste aqui e ele ficou assim um tempão embaixo do sol e não derreteu, tá bom? Um beijo, fica aqui comigo. Tchau!